Salve rapaziada, Marcos aqui. Nós já fizemos um vídeo sobre a linguagem de programação Carbon que fala detalhes dessa nova empreitada do Google. Hoje vamos saber como instalar o Carbon no Ubuntu e também os primeiros passos. Lembrando que essa linguagem ainda está em fase experimental, logo muitos recursos ainda possuem limitações, mas para aquelas pessoas que desejam ir treinando, ou seja, começar a entender desde cedo, aumenta as chances de facilidade de adaptação futura. Existem dois serviços para usar o Carbon sem instalar nada, que é o compilerexplorer.com e também o carbon.godbolt.org. Esse serviço é criado por um dos gênios do C++, o Matt Godbolt. Existem algumas palestras dele na internet e ele começou como uma ferramenta online para compilar somente programas escritos em C++. No entanto, evoluiu e é possível utilizá-lo para diversas linguagens de programação. Você pode ver por aqui nesse link, inclusive o Carbon. Nós falamos mais detalhes sobre essa ferramenta no curso de C++ moderno avançado. Apesar disso aqui ser muito interessante, ainda está em desenvolvimento, pelo menos para a linguagem de programação Carbon. Então, para você compilar, você vai encontrar alguns problemas aqui. Veja que nesse exemplo ele vai listar todo o código Carbon que é gerado a partir desse código aqui, mas a opção de binários, por exemplo, ele não exibe de maneira explícita. E para isso a gente vai mostrar como você instalar o Carbon no Ubuntu. Lembrando que você pode adaptar todos os conhecimentos que nós vamos passar aqui para o seu sistema operacional. No caso do Windows mesmo, você pode utilizar o WSL2, abrindo o PowerShell e rodando o comando WSL --install, e aí seguir os passos que serão descritos aqui. E se você estiver em outras distribuição, você pode adaptar o nome dos pacotes de dependência e também tentar na sua distribuição sem problema nenhum. Antes de mais nada, a gente vai precisar atualizar o nosso sistema, ou melhor, a lista de repositório. Então você já abre o seu terminal e roda o comando sudo apt update. Coloca a sua senha de sudo. Minha lista de repositórios está totalmente atualizada. Isso é legal porque a gente vai instalar dependências. Agora a gente vai acessar essa postagem aqui, que é Homebrew, o gerenciador de pacotes do macOS no GNU Linux, que é o gerenciador de pacotes nativo do macOS, mas você também pode utilizar no GNU Linux. Nessa postagem tem vários detalhes e antes de mais nada você já vê aqui as dependências para a gente instalar o Homebrew no GNU Linux. Já vamos copiar esses pacotes aqui básicos, vamos abrir aqui e vamos dar um sudo apt update, não, shift ctrl v, sudo apt install. Esses pacotes, eu já tenho todos os pacotes, então já está tudo certo. Ctrl L aqui, vamos voltar. Agora a gente vai instalar o Homebrew. Essa postagem aqui ela tá um pouco antiga, se vocês forem ver, ó, julho de 2021. Eu vou atualizar algumas coisas aqui. E aqui, veja só, não utilize sudo e aqui precisa de uma barra no início. Então você vai copiar esse comando aqui, copiar, vai vir aqui, vai colocar uma barra no início, Shift Ctrl V e vai dar um Enter. Já pede para você pressionar Enter para continuar, Enter. Homebrew foi instalado com sucesso aqui no Ubuntu. Fique à vontade para ler todas essas saídas aqui. Para mais informações, você podem vir aqui na postagem. Tem até aqui um videozinho mostrando como você instalar o macOS no VirtualBox. Entre diversas informações aqui, como links adicionais aqui do brew.sh. Já podemos fechar aqui. Isso aqui também vamos fechar. Vamos deixar por enquanto aí o navegador aberto, caso a gente precise. Próximo passo aqui, vamos dar um Ctrl L. A gente vai carregar o ambiente do Homebrew aqui nesse ambiente terminal que a gente está utilizando. Para isso eu já separei uns comandos aqui, ó, que é comandos brew, e a gente vai rodar esses comandos aqui dentro. E aqui, vamos colar aqui, ó. Esses comandos estarão lá na postagem do blog, o link vai ficar na descrição desse vídeo. Colar aqui. Agora a gente precisa instalar com o brew, não mais com apt, o GCC e também o Python 3.9. Então vamos lá, brew, já tem um brew com opção, install GCC e também o Python @3.9. Enter. Perfeito, instalado o GCC e também o Python 3.9. Agora a gente precisa atualizar o nosso pip, utilizando o próprio pip 3.9, install -u para o usuário, o próprio pip, aí a gente atualiza o nosso pip aqui. Outro pacote que você precisa instalar não com o brew, mas sim com apt agora, você vai utilizar o sudo apt install zlib 1g-dev. Utilize ele também, mas utilize com o apt, você pode instalar até antes caso você queira. Nesse caso já tenho instalado, já está funcionando. Ctrl L aqui. Próximo passo a gente também vai utilizar o brew install, o Bazel Lisk, que seria um launcher para o Bazel. A gente tem uma postagem sobre o Bazel e a gente vai instalar também o LLVM. Vamos aguardar a instalação.
Perfeito, pessoal, já podemos agora começar os nossos testes. Vamos dar um Ctrl L aqui. Antes de qualquer coisa, você precisa ter o caminho do LLVM instalado pelo Brew na sua path. Se você rodar o comando brew --prefix LLVM, ele vai te mostrar todo o caminho aí do LLVM. Dentro do LLVM, perceba também ó, que tem um usuário novo aí no seu home, que é o Linux Brew. Se você não gostar disso e quiser no futuro desinstalar o Brew, eu vou deixar na postagem do blog como que você desinstala, inclusive removendo essa pasta aqui. Mas voltando aqui, ó, o LLVM, vamos copiar aqui e dar um ls, shift ctrl v. Aqui dentro tem um binário dele que tem todos os binários aí, a gente pode ver bastante coisa. O que é que a gente vai fazer? Ctrl L aqui, a gente vai incluir aquele caminho lá, esse caminho aqui, na nossa path. Só que para ficar mais like a boss ainda, a gente vai colocar somente isso aqui e vai colocar o bin no final, que aí fica mais like a boss. Export, você pode jogar também no seu source, path vai ser igual subshell shift ctrl v. Só que aí tem um detalhezinho. Aqui dentro a gente tem o /bin e você tem que separar e recolocar sua path, senão você não vai conseguir utilizar nenhum comando aí, ls entre outros. Rode esse comando aqui após instalar o LLVM. Vamos aqui no repositório da Carbon. Aqui você vai ter uma opção chamada get started. Aqui mostra alguns procedimentos que a gente mostrou aqui, inclusive a variável path, já poderia copiar daqui. E aqui a gente precisa clonar. Vamos copiar aqui. Vamos vir aqui, Ctrl L, Shift Ctrl V. Enter. Perfeito, clonou bem rápido. Agora a gente vai entrar na Carbon e a gente vai rodar o Hello World do Carbon. Vamos copiar sem aquele cifrão ali. Já vamos entrar na Carbon Lang e Shift Ctrl V e vamos ver se vai rodar o nosso Hello World aí, se já vai estar funcionando. Perfeito, pessoal, rodou com sucesso aqui o Hello World. Lembrando que na primeira vez que você roda o Bazel, tem na postagem lá do blog, que eu vou deixar o link na descrição para vocês, ele é similar a um Makefile, a um Make da vida, só que ele tem os parâmetros aqui diferenciados. E depois ele vai compilar um arquivo único, só que nesse Explorer aqui, Test Data, existem vários exemplos da linguagem de programação Carbon. Ele vai testar a API de todos esses arquivos, por isso que o primeiro Hello World vai demorar, só que da próxima vez que você rodar, não será tão lento assim, será mais rápido. Então aqui será o seu ambiente de treinamento aí da linguagem de programação Carbon. Os arquivos todos vão ficar nessa pasta aqui, test data, estão separados por diretório. Nesse caso, o diretório print tem esse Hello World. Vamos criar nesse mesmo diretório aí um novo arquivo e a gente já recriar do zero esse Hello World. Explorer, test data, aí vamos ainda criar dentro de print também, mas vamos criar, por exemplo, um sandbox.carbon. Primeira coisa que você tem que fazer, a primeira linha no Hello World básico é você declarar um pacote. Você pode escolher o nome, vamos colocar um pacote aqui, por exemplo, sample. Atribuir ele a API e ponto e vírgula no final. As funções, ela começa com a palavra fn. O main, nesse caso que é a função principal, igual no C++, ele precisa ser capitalizado. Abre e fecha. Você precisa informar já ao main qual o tipo de retorno dela. Ela é um int, mas nesse caso você precisa ter uma largura fixa, que seria um tipo std e o int32 no C++, aqui seria somente i32. Abre e fecha as suas chaves. Aqui dentro você já vai colocar o seu print também capitalizado. Entre parênteses você vai colocar, por exemplo, olá, vírgula, mundo. Ponto e vírgula no final. Você vai falar por que você colocou olá com H e não colocou acentuação. Como ainda está em fase de desenvolvimento a linguagem de programação, nem todos os locais estão disponíveis. Se a gente colocar acentuação aqui, vai ter um erro no compilador. E assim como no C++, as funções precisam retornar um valor. Nesse caso, como é um valor int, você retorna 0, que lá na shell você consegue ver se a função foi executada com sucesso ou não, através da variável interrogação. Somente com isso aqui é o Hello World que ele rodou lá, que seria o mesmo se a gente der um catch aqui, ó, naquele format. É justamente isso aqui, comentários começam com //, assim como o C++ e outras linguagens de programação. Aqui nesse caso, ele ainda declarou em uma variável, a gente já vai ver. Mas se a gente quiser compilar, é o mesmo comando aqui, só que ao invés do format, a gente vai compilar aqui, sandbox. Já veio lá o nosso olá mundo. Como a gente viu ali também no nosso sandbox, a gente pode declarar variáveis. Utilizar a palavra var, variável olá, 2 pontos, e aqui você pode colocar o tipo. Você pode colocar string, mais o tipo alto, assim como no C++, quando você já atribui um valor inicial para ele, olá via variável, sem acentuação, ponto e vírgula, automaticamente ele vai pegar aqui tipo string, já vai atribuir a minha variável olá. E aqui dentro do meu print, basta eu passar a minha olá, que é a minha variável. Ctrl S aqui, compilar novamente o nosso sandbox. Perfeito, olá via variável.
Como a gente está utilizando o Bezier, ele automaticamente já é verbose, ele vem com várias saídas aqui. Se você quiser otimizar aí a saída, você pode utilizar o Bezier nesse formato aqui e jogar ele, por exemplo, para um 2/dev/null. Ele vai rodar. Se você quiser também tirar o result 0, dica de sed, e aí você troca a última linha, que é a última linha, deleta, enter, você vai ter somente a saída. Então vamos utilizar esse comando aqui nos nossos exemplos para vir só a saída que a gente deseja. Vamos voltar lá ao nosso sandbox, já vamos criar um comentário aqui, Shift Ctrl V. Linguagem de programação, um dos recursos mais utilizados é o if-else. Existe uma forma de você criar igual no TypeScript, JavaScript também. Let também você cria, mas ele tem um escopo mais resumido. Então let, por exemplo, x, 2 pontos, e aí vamos utilizar o tipo aqui, ó, i32 é igual, por exemplo, a 42 ponto e vírgula. E aí, se eu quiser fazer uma condição, if, abre parênteses, se x for igual 6, então print x é igual a 6, ponto e vírgula. Else, por exemplo. Se não for, a gente vai printar aqui a nossa variável olá, p olá, e a gente vai colocar outro valor aqui para olá. X é igual a 42, por exemplo. Saímos aqui, vamos compilar novamente o nosso código. Perfeito, x é igual a 42. Se a gente mudasse, por exemplo, para 128 e aqui a gente colocasse 128, quando a gente recompilasse, agora ele é igual a 6, porque a gente colocou o print aqui igual a 6, na verdade, né? Print igual. No print a gente pode fazer assim, por exemplo, coloca a saída 0, vírgula, e aí a gente pode passar a variável x. Quando a gente recompilar aqui, ó, vai aparecer lá o conteúdo da variável dentro do que você pediu. Se você quisesse criar funções em Carbon, você viria aqui, por exemplo, fn minha funcão. E aqui você precisa sempre dizer qual retorno. Vamos retornar aqui, por exemplo, colocar um string. E aqui vamos colocar, por exemplo, return Carbon language rules, ponto e vírgula. Quando eu viesse aqui, ó, eu queria printar não somente o if-else, mas também um print aqui no final. E aí eu passaria minha funcão. Vamos compilar aqui, Bezier, Enter, Carbon Language Rules. É assim que funciona criar funções na Carbon. As funções também, elas poderiam, por exemplo, fn mais sum. E aí eu quero passar parâmetros para minha função. Var x do tipo i32 e um var y, 2 pontos, também i32. O retorno dela também será i32 e vou retornar a soma de x mais y. Agora aqui embaixo criava um print e aqui a gente colocaria, por exemplo, o valor de x mais y é 2 pontos aqui, vírgula. Coloca aqui sempre as nossas chaves com 0 para a gente falar que a gente quer o valor mais sum. E aí vamos escolher os valores aqui, por exemplo, 9 e 3, ponto e vírgula. Vamos compilar aqui para ver o valor de x. Compilar de novo para ficar mais limpo, né? O valor de x mais y é igual a 12, que seria 9 mais 3. É muito simples, não tem muito segredo para quem já trabalha com programação. Vê que é uma linguagem gostosa. Existe um diretório aqui, ó, no LS Explorer. Aí você tem test data, tab. Você vai ter exemplos de array, por exemplo, para você criar arrays index.carbon. Vamos dar um catch aqui. Você já viu mais ou menos como é que você cria arrays índices com Carbon. Você tem vários exemplos. Tem um match. Fique à vontade para explorar cada um dessas sintaxes aqui. Para mais informações também não deixe de consultar o repositório oficial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.